Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1, certo? Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas. Bem, pessoal, hoje talvez seja o penúltimo vídeo dessa parte de energia mecânica, certo? Hoje vamos falar nessa videoaula sobre o trabalho de forças não conservativas, né? Particularmente, vamos falar de uma única força não conservativa, né? As principais são a força de arrasto linear, né? A força de arrasto, que na verdade ela pode ser linear ou quadrática, mas não vamos abordar essas forças aqui, ok? E a força de atrito, certo? Essas são as forças não conservativas, que estão mais presentes no cotidiano do dia a dia. Contudo, a força de atrito ela vai ser, digamos assim, o astro principal, né? O ator principal aqui dessa parte da energia mecânica, ok? Então, antes de falarmos como que se calcula o trabalho de uma força não conservativa, temos que lembrar o que é uma força conservativa. Uma força conservativa é aquela cujo trabalho não depende do caminho. Por exemplo, a força peso é uma força conservativa porque o trabalho dela sempre vai ser mgh. Numa queda livre, obviamente. Agora, se você estiver arremessando a pedra, né, da superfície em direção a uma altura qualquer, aí o trabalho vai ser negativo porque o vetor de deslocamento está no sentido contrário à aplicação da força, certo? Mas isso não quer dizer que a força resultante seja dissipativa, que no caso aí a força resultante que atuando sobre o objeto é a força peso, ok? Uma força não conservativa, pessoal, ela tem essa questão. O trabalho não depende do caminho, que é o primeiro ponto. O segundo ponto, a força possui dependência somente da posição, certo? A força só vai possuir dependência somente da posição. Qualquer força que não possua uma dependência da posição não é uma força conservativa. Ah, mas e a força peso? A força peso não depende da posição, a mg é uma exceção. Porque na verdade, quando a gente chega na parte de gravitação, a gente vai ver que a força peso é um caso, digamos assim, abre aspas, particular, fecha aspas, da lei da gravitação universal de Newton, que essa sim depende da posição, certo? Mas isso é só quando chegar na última parte da matéria. Então, pessoal, isso é o que define o conceito de uma força conservativa. Então, vimos o quê? Que o trabalho de uma força. Então, revisão do conceito de trabalho, né? Então, vimos que o trabalho de uma força, ele é integral, certo? De um vetor posição R0 até um vetor posição R do produto escalar de uma força, F, elemento de caminho dr, certo? Essa força F agora, ela não é uma força puramente conservativa. Essa força aqui, ela pode ser a soma de outras duas forças, duas classes de força, né? A força conservativa, que vamos colocar Fc, e a força não conservativa, que é o Nc, certo? E aí teremos duas integrais, dois trabalhos, duas integrais. Então esse trabalho aqui, logo, o trabalho W é quem? É a integral do vetor R0 até R, vetor posição R,
de quem? Aí você vai ter o FC, que é a força conservativa, mais FNC, que é a força não conservativa. E isso aqui é um produto escalar, o elemento de caminho dr. Então aqui você vai ter o quê? Que esse W agora ele vai assumir o papel de um W total. Ou seja, um trabalho total que vai ser quem? A soma da integral de R0 até R da força conservativa, produto escalar dr, certo? Mais quem? Mais a integral. Você vai ter uma integral de R0 até R da força não conservativa, produto escalar, força não conservativa, elemento de linha dr. Esse camarada aqui ele vai ser o trabalho da força conservativa. Então aqui vamos definir essas duas integrais. Essa vai ser a integral 1 e essa aqui vai ser a integral 2. Certo? Então eu posso escrever que o trabalho total associado à ação da presença de forças conservativas e não conservativas é quem? É o trabalho W, né? É um trabalho W da força conservativa, que vai ser o C de conservação, mais o trabalho da força não conservativa, certo? Trabalhos de forças não conservativas, pessoal, ela tendem a ter sinal negativo. Já logo dando spoiler aqui, mas a gente vai ver isso agora no próximo passo. Bem, esse trabalho da força conservativa, a gente já sabe como que calcula. Agora vamos investigar esse camarada aqui, que é a integral 2, certo? Então, isso aqui é o teorema geral do trabalho. A gente podemos afirmar dessa forma. Certo? Isso quer dizer o quê? Que o trabalho total que ocorre devido à ação de duas forças ou da presença de força conservativa e de uma força não conservativa é dado por isso aqui, certo? Isso não quer dizer que eu preciso ter só uma força conservativa ou uma força dissipativa. Posso ter várias forças conservativas e vários tipos de forças não conservativas atuando. Claro que isso aí é um problema muito mais complexo. A gente não vai entrar nesse nível de dificuldade. A gente vai trabalhar sempre com um par. Uma força conservativa e uma força não conservativa, certo? Então vamos definir essa força não conservativa, certo? Como falei no início da matéria, no início da aula, não vamos abordar forças do tipo de arrasto, como arrasto linear ou arrasto quadrático, porque são forças que estão associadas com a ação da resistência do ar e são forças que estão, digamos assim, geram um problema na hora de fazer o cálculo, porque são forças que estão relacionadas com um problema chamado de turbulência. E isso não vai ser discutido aqui, ok? Bem, vamos nos limitar, né? Vou limitar aqui o nosso problema a um tipo de força específica, que é a força de atrito, que é a força que vocês conhecem. Então, já deixando claro que a natureza, entre aspas, né, de W, a natureza de WNC é o atrito, né? Repare que nessa frase aqui tem uma licença poética, né? Porque o trabalho não é o atrito, é a natureza do trabalho. Na verdade, a força que está a força não conservativa ela é o atrito.
Ok? Então vamos calcular essa força. Então a gente vai, toda vez que a gente falar o trabalho não conservativo, está relacionado com a força de atrito. Então o WNC, ele é quem? Ele é uma integral de uma posição inicial R até uma posição R final, vetor, da força de atrito, que a gente já sabe agora, produto escalar dr, que é a direção. Na maioria dos nossos problemas, vamos trabalhar com problemas unidimensionais. Então a gente não precisa toda hora carregar essa notação vetorial aqui presente. Vamos ficar limitados somente a movimentos de uma única dimensão. Ok? Então a gente pode calcular que esse trabalho aqui da força não conservativa, ela vai ser uma integral de uma posição inicial até uma posição final, um x0 até um xf, certo? De um vetor φ, produto escalar, um elemento dx unitário i. De forma geral, a gente sabe que a força de atrito, ela é quem? Ela é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, certo? E sabemos que o produto escalar da escalada aqui vai ser o quê? Vai ser esse coeficiente de atrito, que é o μc, vezes a força normal, que multiplica o cosseno de ação entre as forças. Perdão, cosseno do ângulo que o vetor força está relacionado com o vetor deslocamento. No caso, o vetor força aqui é a força de atrito. Então vamos fazer um desenho. O desenho ele explica melhor. Seja aqui agora uma superfície que possui atrito, certo? Essa superfície aqui possui atrito. E aí o que acontece? Eu tenho o meu vetor de deslocamento nessa direção aqui. Meu vetor velocidade está vindo nessa direção. Eu tenho um x e o deslocamento está nessa direção. O dx está aqui. A força de atrito, pessoal, ela atua no sentido contrário. Certo? Ela atua nessa direção aqui. Então a força de atrito, qual é a componente da força de atrito? Certo? A componente da força de atrito é quem? É μc, que é esse camarada aqui em cima. Ó. Essa é a componente da força de atrito. Então, qual é a definição do produto escalar entre dois vetores? No caso, se fosse um vetor dx, que é esse camarada aqui. Isso aqui é o vetor dx. O produto escalar aqui é o módulo de um, que multiplica o módulo do outro, vezes o cosseno, né? Então, temos que o trabalho da força de atrito agora é quem? É o módulo de 1. Então, vai ter quem? Vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que multiplica o elemento de caminho, certo? Aqui você vai ter o que? Uma integral, né? Uma integral, vamos supor que ele parte da posição 0, né? Então vai ser um 0 até um x, certo? Que multiplica quem? Um cosseno do ângulo θ que multiplica dx, certo? Ah, Francisco, de onde é que surgiu esse cosseno? Da definição do produto escalar. Eu já expliquei isso para vocês. Aqui eu tenho um produto escalar. Força de atrito dx, 180 graus. Cosseno de 180, onde o ângulo θ aqui, ó, é 180 graus. Você junta esse vetor, o início do vetor φ com o início do vetor dx. Isso vai dar o que? 180 graus. Então a gente já sabe que esse camarada aqui é menos 1. Certo? Então o trabalho da força de atrito, ele vai ser quem? O coeficiente de atrito cinético,
que é uma constante. A normal também, que é uma constante. Que multiplica o dx, que vai ser o próprio x. Só que tem um sinal negativo na frente, ó. Então vai ser o x. Ou a distância d, tanto faz. Dependendo do problema, do contexto do problema, a gente pode colocar x, d ou h. Certo? Acabou aí? Não, porque a gente sabe que a normal, lá pela segunda lei de Newton, uma superfície horizontal, ela é exatamente igual à componente da força peso, que é massa vezes a gravidade. Então, de uma forma geral, a gente descobriu que o trabalho da força de atrito é igual a menos o coeficiente de atrito cinético, que multiplica a massa, a gravidade e a distância d, no caso aqui é o x, a gente está usando o x, né? Então pode ser o x. Então esse é o trabalho da força de atrito. Ele é negativo? Sim. O que significa isso? A energia está sendo roubada. Certo? Então, se eu tiver numa situação onde não existe ação de forças conservativas, esse caso aqui, por exemplo, a única força que está atuando aqui é de natureza dissipativa, que é o atrito. Então, essa expressão aqui no retângulo vermelho, o WC é zero, e o WNC, que seria a força de atrito, o trabalho da FAT, é esse aqui, certo? Então, pessoal, esse aqui é o trabalho da força de atrito. Ok? Esse é o trabalho da força de atrito. Isso aqui é importante, hein, pessoal? Vocês não podem esquecer isso aqui. Então, esse é o trabalho da força de atrito. Bem, pessoal, esse aqui foi o penúltimo vídeo dessa parte da matéria, em termos de conteúdo, né, obviamente. O próximo vídeo a gente vai demonstrar o teorema geral da variação da energia mecânica. E aí os outros dois que vão seguir, subsequentemente, né, serão exemplos e aplicações, ok? Então eu estou fazendo uma pausa aqui para que o vídeo não fique muito longo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.